Tiago, bom dia, boa tarde. Não sei se é boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que a pessoa vai, né, assistir o nosso vídeo. Mas eu estou super feliz de estar aqui com você para a gente bater um papo sobre o high school, né, nos Estados Unidos. Deixa eu te apresentar. Então, é o Thiago Gomes, da Exchange Mate. A Exchange Mate é nosso parceiro aqui. Vai estar na EduTrack agora em outubro em Londrina. E o Thiago, ele é gerente de relacionamento Latam, né, da América Latina, é isso, né? E então Exatamente. é o suporte para vocês saberem ter alguém que fala português, dando suporte tanto aqui para a agência como para os pais, alunos, enfim. A Extendimento é um parceiro muito importante para a gente. Então, bem-vindo, Thiago. Obrigado, Dani. Bom dia, boa tarde, boa noite, como você falou. Não sei quando a pessoa vai acessar aqui, vai assistir esse vídeo, né? Mas quero dizer que eu, em nome da Exchange Mate, estou muito feliz com o convite de vocês, né, para participar aí do Track em outubro, em Londrina. Faz muito tempo que eu não vou para Londrina, então estou bem empolgado de voltar e também de conhecer as pessoas, né, as escolas, os estudantes, de poder bater um papo e tirar dúvidas aí sobre os programas de high school nos Estados Unidos. Muito bacana. Você sabe que vem crescendo bastante, né, o interesse das pessoas em relação ao high school, né? Tanto dos pais do interesse de proporcionar, né, ao filho um período de experiência, como dos próprios alunos que hoje já conseguem ter, até por ter muito acesso à internet, né? Tem a curiosidade. Você vê, quando eu fiz intercâmbio, fui fazer no final da faculdade e não tinha internet. Eu brinco que eu falei com a escola, eu fiz tudo meio que sozinha, e quando eu cheguei em San Diego, quando sobrevoa, que eu falei, nossa, tem praia. Você vê que a gente não tinha, brincando, né? Eu sabia que era Califórnia, que tinha praia, mas a gente não tinha as informações que tem hoje. Então, eu acho que também incentiva, né, os alunos, os estudantes a terem esse interesse de como é estudar um período lá e qual é o benefício que me traz, né? Estudar um período fora e tudo mais. Os Estados Unidos é uma demanda muito grande, até pela facilidade logística, né? Sair de São Paulo, ter voo direto para vários lugares e tudo mais, e ter uma grande opção de locais para estudar nos Estados Unidos. Só que existem programas diferentes, né, Thiago? Existem tipos de programas diferentes que vai ser adequado para cada perfil, né? Então, me fala um Exato. pouquinho como é que funciona, quais são os programas que existem. Bom, acho que é muito importante, você mencionou muito bem, a questão dos Estados Unidos, essa relação que nós temos como estudantes brasileiros com os Estados Unidos, né? A gente cresce e, claro, com a cultura americana, seja em filmes que a gente vê na TV, em seriados, hoje que a gente tem nos streamings, né? A gente sempre tem sempre essa questão da cultura americana e principalmente da questão acadêmica americana, que faz muito parte da cultura. E o Sim, high school é, digamos que uma fase muito importante na vida de muitas pessoas, ou de praticamente de todo mundo, né? sim. Então é muito retratado em diversas séries e filmes aí que a gente consome, enfim, né? Isso já tem gerações. Então os Estados Unidos sempre teve esse interesse, é ainda um mercado muito interessante. Os estudantes eles seguem realmente buscando muito os Estados Unidos. E é legal que você mencionou isso, Dani, porque realmente quando a gente fala de ensino médio, high school nos Estados Unidos, existem programas e até vistos diferentes. Isso é uma particularidade dos Estados Unidos, né? O programa de high school, o programa de ensino médio nos Estados Unidos surgiu há muito tempo atrás, surgiu Uhum. aí há mais de, sei lá, mais de 5 décadas atrás, e ele era feito com o programa, com o visto de intercâmbio. Esse visto é o visto J1, o J1, como a gente fala em inglês, Uhum. né? Esse visto ele tem como cunho, como principal objetivo, a troca de cultura. É por isso que surgiu, inclusive, o nome de intercâmbio, que é a troca internacional, né? O high school, a gente pode dizer que é o intercâmbio original. Ele foi o que surgiu quando ia um aluno e vinha outro, né? Então tinha que ir um aluno e voltar e vir outro. E ele E era feito com esse visto, visto J1, né? essa é uma pergunta Hoje, recorrente, assim, quando falam de high school, eu vou ter que receber um aluno também e tal, né? não, E não. Esse mercado evoluiu obrigatoriamente. muito. Aham. O mercado evoluiu muito de lá para cá, como eu estou falando, né? Foram aí mais de 5 décadas atrás, então mais de 50 anos atrás era dessa forma. Hoje em dia não Hum. mais.
Uhum. né? Então, o aluno ele não precisa, a família dele não precisa se preocupar que não vai ter que receber ninguém aqui no Brasil caso não queira, não tem essa necessidade, não é feito mais essa troca internacional, né? Mas o programa com visto J1 ele ainda existe e o cunho dele continua sendo o mesmo, o estudante fazer a imersão na cultura americana. Então, para esse programa, o aluno ele precisa ter realmente um peito muito aberto e a cabeça mais ainda, Sim, porque ele vai ser colocado pela instituição em qualquer região dos Estados Unidos. Em geral, são cidades bem pequenas no interior do país. Então sim. não vai ser Nova York, Califórnia, Flórida, vai Hum, ser geralmente Arkansas, Iowa, né, hum, Wyoming, e no sim, interior. Geralmente são um sim. perfil mais É, rural, nada né? contra, mas regra não é o destino que o aluno brasileiro está em mente, né? Não, nada Exato. contra esse Geralmente destino, mas a expectativa do estudante, né, brasileiro. exato. São estados incríveis, né? Mas não são estados internacionalizados, a gente pode dizer assim. São Isso, estados comerciais. Eles não são aqueles estados que são retratados nas séries, nos filmes, né? Como é a Califórnia, Nova York, por exemplo. sim, Então, esse programa, o aluno ele não tem escolha. Inclusive, muitas pessoas no mercado conhecem como um programa de high school sem escolha, né? Porque, de sim. fato, o aluno ele contrata esse programa, ele paga a taxa desse programa e ele é colocado pela instituição, pela organização que cuida do programa em qualquer lugar dos Estados Unidos. Ou seja, Nós, resumindo, ele não escolhe o destino que ele vai, a escola que ele vai, quem vai, assim, o perfil de hospedagem, né, da família que vai hospedar, nada. Ele não, ele aplica para esse programa e fica aguardando falarem para ele, ó, você vai para tal lugar, vai ficar em tal, e é isso, né? E por isso até ele é exatamente, mais Dani. barato. Às vezes procuram e procuram pelo preço, eu falo, olha, vamos analisar direitinho, porque às vezes não compensa olhar só pelo preço, né? As vantagens que existem de poder escolher muita coisa é grande, né? Que a gente vai falar do Exa nosso tipo de programa. Exatamente, Dani. E é importante falar que a Exchange Mate escolhe não trabalhar com o programa Nós J1. Por quê? também. Porque Uhum. nós trabalhamos somente com o programa do visto de estudante, que é o visto F1, F1, como é falado em inglês. Esse programa, ele permite para o aluno escolher o destino, ele tem mais flexibilidade, as famílias também, que participam, que recebem os alunos nos programas de homestay, né, de host family, são famílias com um perfil diferente, um perfil melhor, então a gente consegue ter mais garantias aí para o aluno, enfim, então é um programa que é mais flexível, né? Então a gente prefere, nós da Exchange Mate, trabalhar somente com o programa do Visto F1. Sim. E dentro do Visto F1, diferente do J1, a gente trabalha com todos os tipos de escola, né? O J1 trabalha somente com a escola pública, então o aluno vai fazer somente um semestre, um ano, no máximo um ano, que é o tempo máximo que o aluno pode estudar numa escola pública nos Estados Unidos, não é um aluno internacional, mas sempre numa escola pública através do programa J1. Do Uhum. programa F1, não. O aluno ele pode escolher se ele quer uma escola pública, uma escola particular ou uma boarding school, né? É, então, sim, são três tipos de escolas que existem nos Estados Unidos. Isso é mais uma dúvida, né? Porque a gente sabe muito da escola pública, que é o que geralmente é retratado lá nos Sim. filmes e séries, né? E a escola pública, de fato, é muito popular, é a maior parte dos alunos domésticos, os alunos americanos vão frequentar esse tipo de escola. Elas são realmente maiores em número de alunos, né? Quando a gente pensa em a forma como eles lecionam, eles são mais generalistas, se a gente pode dizer assim. O que significa isso? Eles vão falar para o aluno todas as oportunidades que ele tem. A universidade, um community college, o mercado de trabalho, enfim, né? Eles não vão focar somente num caminho. Eles não vão falar Uhum. somente sobre a universidade ou somente sobre os community college, né? Eles vão falar sobre todas as oportunidades que o aluno tem. Eles visam formar o aluno. E quando a gente está falando aí principalmente das cidades de médio a grande porte nos Estados Unidos, nas escolas públicas a gente vai falar de alguns milhares de alunos, né? Tem escolas aí que chegam a 2.500, 3.000 alunos cada escola, né? Então é importante que o aluno saiba disso, que ele vai ter mais, entre aspas, concorrência, porque ele vai ter mais colegas aí na turma, as turmas geralmente são maiores, enfim. Então ele não vai ter uma atenção tão individualizada. Uhum. Esse é um excelente programa em termos de custo-benefício, né? As escolas públicas em geral são mais baratas, Uhum. é, mas para aquele aluno que talvez pense ou precise de uma atenção mais perto, talvez ele não seja melhor, né? Porque, como eu falei, ele já exige meio que a expectativa de uma escola pública é de um aluno já mais preparado. Então, geralmente, o nível de inglês, eles pedem um nível um pouquinho mais alto, Sim. eles são um pouco mais exigentes Exigente. com as notas também, enfim, porque eles já querem um aluno
entre aspas, um pouco mais pronto. Não é regra, tá? Mas, em geral, quando a gente compara com as escolas particulares, a escola pública, ela tem já uma expectativa um pouco mais alta, assim, a gente pode dizer assim, porque eles não vão ter tanto tempo para atender cada aluno individualmente, Isso, se a gente pode dizer, para dar né? o Então, suporte no desenvolvimento do idioma, se a pessoa está, né, com muita dificuldade, exatamente. não é a mesma. Falando uma coisa um pouco prática, né, para esse caminho. Então, o aluno regra a faixa etária que ele tem para ir para o F1. Qual é? Uhum. Do Bom, brasileiro, né? Vamos falar, porque tem culturas, tem idades diferentes, né? Mandam mais cedo e tudo. vai variar muito de escola para escola, tá? É porque a gente tem as boarding schools, que a gente vai falar daqui a pouquinho sobre elas, que algumas conseguem aceitar alunos mais jovens. Mas, em geral, via de regra, no high school, os alunos com idade entre 14 e 17 anos, na maior parte das escolas, é o período de ensino médio, né? Uma coisa que aí, já pegando o ensejo disso, é importante a gente falar que nos Estados Unidos são 12 anos de estudo no total, então o aluno passa 12 anos na escola, assim como no Brasil, mas o Uhum. ensino médio, o high school, são os 4 últimos anos. O nono, o 11º e o 12º. Diferente Certo. do Brasil, onde os 3 últimos anos somente são ensino médio, Isso. né? Uhum. O que significa, então, é que o aluno do nono ano, ele já é um aluno de ensino médio nos Estados Sim. Unidos, então ele já pode aplicar, ele já pode fazer um programa de high school lá, caso ele tenha interesse, tá? Então, Eu de sei que muitas vezes 14 a 17 anos, o aluno já pode. E a gente sabe que tem um processo, né, para fazer a aplicação, para ter o aceite, para começar a aula e tudo mais. Então, se ele já está fazendo 14 ou 15, quer dizer que ele já está na faixa, né, está chegando na faixa de poder aplicar, ele poderia já estar se preparando um ano antes, provavelmente, para poder aplicar sim. mesmo. Se ele quer ir com O ideal, 14, ele começa um ano antes já se preparando. Tipo, não exato, o importa. ideal é sempre um ano, né? Assim, tem alunos que fazem isso em menos tempo, mas em geral, para fazer tudo tranquilo, fazer tudo, o trâmite todo de forma mais tranquila, com certeza a gente recomenda um ano. Então, ele já consegue, com um ano de antecedência, ir pensando qual tipo de escola para ele, ir vendo as opções de escolas que ele tem dentro do perfil que ele busca, se preparando em termos de inglês, de nota e tudo mais, para poder, assim, fazer uma aplicação, uma matrícula mais tranquila, né? Não significa que é via de regra fazer somente com um ano, mas o ideal é sempre fazer com pelo Sim, menos um ano não, de a gente já antecedência. teve casos aqui de ser super rápido, ser meio em cima da hora e tal, mas não é o ideal, né? O ideal é que, até porque diminui as opções, né? Você Exato. falando do F1 e que tem mais opções de escolha, né, e tal, como que a gente faz a seleção? Eu tô falando da gente, eu sei como é que faz, tá, gente? O Thiago também sabe, mas é para explicar para vocês que estão ouvindo, que não, né, ou assistindo, que não conhecem o processo. Então, chega lá o estudante que está interessado em fazer o F1, como que é feita a escolha, ou a gente ajuda na escolha do destino, né? Leva em consideração o perfil, o que ele quer estudar, o que é levado em consideração para indicar para ele, olha, vai para tal região que é mais interessante para você, o que você, como que funciona essa parte? Dani, exatamente. Esse é o meu papel, principalmente, o nosso papel, né? É orientar e ajudar o aluno na definição da escola que é mais indicada no perfil dele. Uhum. Porque o aluno ele tem diversas expectativas, seja o clima, por exemplo, uma região, eu quero morar na Califórnia, eu quero morar no Arizona, quero, sei lá, ir para Michigan, né? Então eu quero ver neve ou não, eu odeio frio. É muito do perfil individual de cada um, das expectativas de cada um, né? E também, eu quero uma escola que seja mais forte nesse esporte, eu quero praticar esse esporte, tentar pelo menos entrar para esse esporte, ou eu quero uma escola que seja forte em ciências, por exemplo. Então, com base nisso, e claro, principalmente, o meu orçamento é X, eu tenho para Sim, investir no semestre ou no ano X, sim, a sim, gente vai, então, dentro de todas esses perfis, né, de todas essas detalhes, a gente traça o perfil do aluno e a gente fala, então, as nossas sugestões são essa e essa escola que estão dentro do seu perfil de orçamento, do perfil de matérias que você busca, do esporte, da região, enfim, da localização. Então, esse é o nosso papel. Justamente porque o nosso portfólio hoje tem centenas de escolas, entre sim, públicas, sim. particulares e boarding schools, né? Então, é muito confuso para o aluno muitas vezes, e eu me coloco no papel do aluno lá, quando eu era estudante, né, e estava buscando um programa como esse, para onde eu vou?
né? Eu sei que é legal Nova York, eu sei que é legal Massachusetts, eu sei que é legal a Flórida, mas será que é só isso que é legal, né? Será que talvez eu não tenha mais um perfil de um estado que eu não conheça tanto? Sim, sim. Então, é exatamente esse o nosso perfil, é ajudar o aluno a fazer esse funil, a fazer esse filtro e chegar aí nas escolas que teriam mais o perfil que ele busca, para justamente para ele ter uma experiência dentro do que ele busca, né? Isso, ajudar na adaptação, ajudar em tanta coisa, né? Exato. Vamos então só dar uma resumida para ficar bem claro para quem está, né, aí ouvindo. O J1 é um programa que a gente não trabalha, tanto a Exchange Mate quanto a Multi-Intercâmbio, a gente não trabalha. Ele é um programa muito bacana, ninguém está falando que não é, a gente só não trabalha com ele. Você não tem muitas opções, mas tem um custo bem reduzido, mais reduzido, enfim. Então, quem tem interesse de J1 pesquisa, né, com quem atende o J1, que é esse perfil. Já o F1, a gente tem dentro do F1 a escola pública, que você vai poder escolher a região que você quer ir, com a orientação, como a gente falou aqui, o Thiago comentou, olhando o teu perfil, o que você quer fazer e tudo mais. A hospedagem sempre é perto da escola, né, Thiago? A hospedagem, para o aluno poder Sim, ou ir a pé, ou pegar o ônibus escolar, enfim, mas sempre próxima, né, da escola. E a gente tem um sim. boarding, que você está falando, que eu entendo perfeitamente quando você fala boarding, mas vamos traduzir que é aquela escola que o aluno Onde o fica. aluno mora no dormitório da escola, É uma né? O escola aluno. privada, porque existe a privada que você fica em homestay, certo? Dentro da Isso, FIU, isso. e a boarding, que é a privada que você fica hospedado dentro da própria escola. Exatamente, Dani. Bom, a gente falou sobre as escolas públicas. Na escola pública, o aluno sempre vai ficar com uma família, né, que a gente chama Uhum. de host family ou homestay. E existe a escola particular, que ela se assemelha muito com a estrutura, né, em termos de é uma day school também, como a gente chama, né, uma escola do dia. Ou seja, o aluno frequenta ali durante o dia as aulas e ele fica acomodado com uma família hospedeira, uma host family também, né? Já falo sobre as host families, mas acho que é legal a gente sempre comparar, traçar esse perfil paralelo da escola particular com a escola pública nos Estados Unidos, porque é uma dúvida recorrente que eu sempre recebo, sempre que eu falo com estudantes, com pais, porque infelizmente no Brasil a qualidade acadêmica da escola pública e da escola Sim. particular em geral é bem diferente, né? A escola pública ela não tem a mesma estrutura ou o mesmo nível acadêmico que uma escola particular, infelizmente no Brasil essa é uma regra. Nos Estados Unidos isso não necessariamente é uma regra. A grande diferença é que a escola particular elas são instituições privadas, elas não são afiliadas ao governo, não são geridas pelo governo, né? Elas são menores em número de alunos. Elas têm uma estrutura muito completa, em Uhum. esportes, em laboratórios e tudo mais, assim como as públicas muitas vezes também, mas elas vão ter menos alunos e elas são mais focadas na preparação do aluno para a entrada na universidade americana, né? E elas vão falar mais sobre isso, e elas têm menos alunos, turmas menores. Então, Sim. essa é a escola indicada para aquele aluno que tem mais dificuldade para concentração, aquele aluno que precisa de uma atenção mais próxima, que Uhum. talvez tenha um pouco mais de dificuldade, talvez ache ou vai necessitar de um suporte maior. Esse é o tipo de escola, é a escola particular, a private day school. E aí, nesses dois tipos, o aluno fica, antes da gente seguir para boarding, acho que é legal a gente abrir esse parênteses para falar um pouquinho sobre host family, que são Sim. famílias americanas que são selecionadas por nós, são preparadas por nós. Eles vão receber no máximo um aluno por quarto. Então, aluno significa que o aluno exchange mate nunca vai dividir o quarto com ninguém da família ou nenhum outro estudante, né? Eles vão receber no máximo dois O alunos quarto ou banheiro, você está dizendo, que nunca vai o dividir. O quarto. quarto, O quarto o ele não vai quarto. dividir, É tá? sempre É, individual. sempre individual. Se a Sim. família tiver dois quartos, pode ser que ela receba dois alunos, o que não Sim. é tão comum no perfil das famílias que a gente tem, mas pode ser que as famílias recebam dois alunos ali pelo semestre ou pelo ano, né? Mas sempre serão dois meninos ou duas meninas e que não falam o mesmo idioma nativo, tá? É Sim. justamente para que eles possam interagir com a família e também desenvolver o inglês, praticar o inglês, eu posso dizer que é um efeito secundário desse programa, mas Isso. inevitavelmente o aluno vai falar inglês, né? E essas famílias, então, a gente faz visita nas casas, a gente faz, antes de receber o aluno, para aprovação dessa família, né? A gente faz verificação dos antecedentes criminais de todos, enfim. Então, todas as famílias são realmente checadas e aprovadas pela Exchange Mate a cada temporada, tá? Então, é importante sempre a gente falar sobre isso. E E aí, como falando você em falou, família, Thiago, só vou te perguntar, guarda esse raciocínio que você ia começar aí, guarda aí na cabeça, só para te colocar lá dentro, porque eu não tenho a memória para guardar o assunto que eu ia falar, eu esqueço. Disso que você falou, às vezes eu tenho famílias que pedem, vamos dizer,
uma religião específica. Ah, é que a gente aqui no Aham. Brasil, né, a religião é importante, frequente, tudo, mas que é uma religião específica. Como que funciona quando você vai requisitar um homestay? Existe a possibilidade de pedir algo específico? A gente não consegue garantir, mas a gente Uhum, consegue sim ter esse pedido e a gente vai tentar ao máximo fazer a colocação do aluno dentro dessa cultura, né, dentro uhum, dessa religião, enfim. Mas não há como garantir. O que eu uhum, posso garantir é que as famílias sempre vão respeitar a cultura e as uhum, crenças do aluno, assim como eles esperam em contrapartida a mesma coisa, né, o uhum, respeito pela cultura e crenças deles. uhum. E, em geral, quando o aluno quer uma escola ou quer algo relacionado à religião, a gente vai indicar uma private day school, porque as private day schools, em geral, são as escolas particulares, né? Elas são filiadas a uma religião. Então, geralmente, elas são escolas cristãs, escolas católicas, luteranas, Uhum, enfim, uhum. batistas. Então, e aí, geralmente, as famílias fazem parte, as famílias onde os alunos ficam acomodados fazem parte da Sim, comunidade, sim, geralmente, né? sim. E aí, geralmente, são famílias que frequentam essa mesma religião, e aí o aluno consegue, então, estar inserido nessa cultura. Uhum. É uma solicitação que pode acontecer, a gente está super aberto a isso, mas, mais uma vez, a gente não tem como garantir Sim, 100% de que a gente sim. vai conseguir atender essa Vai tentar, expectativa. sim. E uma outra pergunta bastante recorrente é da alimentação. Então, quando fica em hospedagem em casa de família, o aluno tem quantas refeições e como funciona final de semana que ele não está em aula? Como que e se tem alguma alimentação específica ou restrição por alguma questão, como que é feito tem uma adaptação para isso? Como que funciona? Nos dias de semana, né, nos dias em que o aluno, melhor, nos dias de aula, em que o aluno tiver, então, em aula, ele vai ter o café da manhã e o jantar na host family, na família, né? Isso tanto na escola pública quanto na escola particular. E não, ele leva para o almoço, na escola, ele geralmente leva um sanduíche, um suco, uma fruta, enfim, né? Ou ele pode comprar na cantina da escola, caso ele queira, que é aquele que a gente vê também nos filmes, né, que tem o almoço e tudo mais. Uhum. Mas esse almoço, caso ele queira comprar na escola, não está incluso, tá? Tá. É, até porque o almoço é uma coisa da cultura americana, que é muito Isso. diferente da cultura brasileira, né? Eu, quando comecei a trabalhar, a primeira vez que eu fui a trabalho para os Estados Unidos, quando eu comecei, há uns anos atrás, trabalhar para uma empresa americana e fui para treinamento lá, chegou na hora do almoço, eu falei para as pessoas, vai, ninguém vai almoçar. Eu vi que eles estavam almoçando na mesa de trabalho, ou que eles iam ali na Uma copa e almoçavam salada, rapidinho. aquela salada que já vai um franguinho, né? Ou um Geladinho. sanduíche, alguma coisa bem rápida, assim, e eles às vezes estavam em reunião, eles estavam comendo e tal, O e aí eu almoço não é a entendi, refeição principal, né? É o jantar mesmo, né? eu entendi que os americanos, eles não consideram o almoço uma refeição, é realmente um lanche, né, até o nome é lunch, mas não tem nada a ver, mas, eles realmente fazem um lanche, se eu posso dizer assim, um lanche um pouco mais pesado, mas é algo muito rápido. Então, Sim. em geral, as escolas, elas não têm uma hora de almoço, elas colocam ali 20 minutos de almoço. E o aluno geralmente come alguma coisa rápida, todos eles comem alguma Uhum. coisa rápida e voltam para as aulas, né? Então, é algo que já começa desde cedo, desde do Sim, jardim da infância, eles já têm essa cultura sim. e isso eles levam para a vida. Os americanos, eles não consideram o almoço uma refeição tão importante quanto o jantar. O É, jantar é uma refeição é importante, verdade. né? Então, funciona dessa forma e, claro, aí nos fins de semana e feriado, dias que ele não está em aula, aí o aluno tem todas as refeições na família. Café da manhã, almoço e jantar, Tá. né? Já na boarding school, aí é full board, ele vai ter sempre café da manhã, almoço e jantar na escola, já que ele vai morar na acomodação da escola e isso é providenciado por eles. Você estava com um raciocínio que eu pedi para você segurar aí. Você lembra o que que era que você... Lembro, eu falei que a gente até mencionou, falei que a gente falou sobre as escolas onde o aluno tem acomodação em casa de família, mas também tem um terceiro tipo de escola, né? As boarding schools. A tradução de boarding a gente acaba não usando tanto. E já vou explicar o porquê, mas acho que é legal falar sobre isso aqui também. A tradução seria internato, né? Uhum. Mas no Brasil, e aí também, de novo, cultura de novela e série e tudo mais, no Brasil, internato virou sinônimo de reformatório, que não tem É, nada a ver, né? sim. Porque quem não, pelo menos na minha geração, quem que nunca ouviu dos pais, eu vou te mandar, menino, para um colégio interno, porque você não Uhum. está se comportando, né? É, Então, a gente cresceu com medo do internato. E por isso que a gente nem usa no mercado, a gente acaba não traduzindo essa palavra boarding school, a gente usa sim, como boarding school, a gente não fala que é um sim. internato, né? E isso Não, é uma e quando a coisa gente fala cultural. de boarding school, a gente fala, é interessante mesmo isso que você está falando, porque quando a gente fala de boarding school, pensando, né, nas escolas nos Estados Unidos, por exemplo, a gente fala
a gente está pensando na questão da hospedagem só, né? E aqui realmente você está pensando como um castigo mesmo, vou te mandar que você ficar longe, eles vão te ensinar a ter disciplina, isso, aquilo, né? Mas E não realmente, tem nada a ver, o nada a ver. boarding é o tipo de hospedagem, né? É, exatamente. E assim, na verdade, elas são a elite do sistema de ensino. O Sim, boarding, ao invés de um castigo, o internato é um grande presente sim. que o pai Ah, pode eu dar ao filho, adoraria né? ter estudado no É, boarding. é, é impressionante. Quanto mais eu visito, mais eu quero voltar à minha Eu idade também, de eu estudante de também. estudar. Porque, assim, as boarding schools, elas parecem muito com universidades. Elas Uhum, têm uma estrutura parecidíssima, elas são bastante seletivas, então sim, elas querem manter um número menor de estudantes e, com isso, elas mantendo esse número menor, elas acabam oferecendo uma série de garantias. Por exemplo, a entrada em uma boa universidade. sim, Elas sim. vão focar 100% na entrada na universidade. Em geral, os alunos que se formam em boarding school, geralmente a aceitação é de 100%, ou seja, os alunos que se formam vão para a universidade, Sim, e muitas delas em Ivy League, né, em escolas tipo sim, Harvard, com Yale, bolsa, Columbia, é, com algum tipo Princeton, de enfim. bolsa, né? Não estou falando total, mas sim, é verdade. Então as boarding schools realmente elas se assemelham muito no dia a dia com as universidades, até porque na universidade americana o aluno também mora no dormitório, né? Sim, E também tem roommate, enfim. Então é muito que ele só vai, já começa, ele antecipa isso, ele traz é. isso para o ensino médio, né? E em termos de E a cultura do estrutura, assim, americano, né, Tia? A cultura do americano é que você saia cedo de casa, né? Que você cria sim. independência e autonomia cedo. Eu acho que é o que assusta um pouco os pais brasileiros, né? Que não estão acostumados, né? É, nos Estados Unidos até tem uma coisa, ah, eles são frios e tal, mas na verdade você chega a uma certa idade e fala, olha aí, né? Vai cuidar da vida, já deu. Eu vou te falar que uma das coisas mais legais de trabalhar numa empresa como a Exchange Mate, que é uma empresa que tem pessoas do mundo inteiro trabalhando, toda terça-feira, vou abrir um parênteses para contar aqui uma coisa, cultural. Toda terça-feira a gente tem uma reunião com a equipe inteira, a equipe global. Então tem o pessoal da Alemanha, do Brasil, claro, os americanos, né? Então a gente troca muitas figurinhas. E aí a gente estava falando um pouco sobre o perfil dos latinos, dos brasileiros, colombianos, mexicanos, enfim, e o sul da Europa, a Itália, Portugal, Espanha, que tem perfis muito parecidos. Os Sim. pais são muito presentes. E, em geral, os filhos só saem de casa quando se casam. Isso significa que eles talvez vão sair com 30 anos, ou até mais, vão sair da casa dos pais. E aí os alemães, os americanos, eles ficaram assustados com isso. Vocês juram? Porque Hein? eles falam, quando o aluno faz 16 anos, aqui a gente já começa a falar, então, filho, quando você for morar É, lá, né, quando você for para a faculdade e tudo mais, em geral, com 18 anos é a idade corte. O aluno com 18 anos significa que sim, ele vai para a faculdade e ele sai da casa dos tem pais. que ter E sai para independência, não vai voltar começar a ter mais, a não ser que independência. É. aconteça. Exato. Então, assim, são pais extremamente preocupados, pais também protetores, mas com uma cultura diferente, no sentido de que, para eles, uma pessoa de 18 anos já está na hora de ter, ele já é maior de idade, ele tem Sim. que, de fato, buscar a independência, enfim. Então, geralmente, é como funciona, realmente. E é interessante porque é uma questão também cultural que eu acho que é bacana, você vai falar da preparação e tudo, mas acho que é bacana a gente colocar que, inclusive, eu acho que é o que ajuda muito no desenvolvimento de quem vai morar fora. Para mim foi fenomenal, e olha que eu fui depois da faculdade. A expectativa que se tem de você numa família e tal é que você participe daquele ambiente que você vive. Então, tipo, você vai tirar sua própria louça, vai lavar, vai dar uma arrumada no teu quarto, vai fazer. Você não vai trabalhar para a família, não é isso. Mas o que é da tua parte, né? Do teu uso, Exato, você colabora, porque ali ninguém tem tempo para ficar fazendo pelos outros e tal. Que a gente tem aqui muito essa questão de ter alguém que faça sempre, né, os serviços na casa, ou enfim. Então, a gente tem uma comodidade nesse sentido, né? E americano, mesmo com dinheiro, não tem, né? Porque ele não é da cultura. A cultura de cada exato, um faz o seu, já lava, já arruma a cama, passa o aspiradorzinho lá e tal, né? E eu sinto que para alguns brasileiros é um ponto para adaptação, de tipo dar um certo, né, assim, uma certa dúvida, eu tenho que lavá-lo. Por exemplo, já tive questão assim, mas meu filho pode abrir a geladeira e pegar o que ele quer comer e tal, sabe? Eu falo, ele é parte da família, tem que ter bom sim, senso e tudo mais, mas ele mora ali agora, naquele período, naquele lugar, então ele tem que colaborar com tudo, né? Lavar a própria roupa, exatamente. funciona assim, né?
Muitas vezes a família vai lavar a roupa, eles vão ter regras, né? Isso varia muito de família para família. Então pode ser que a família tenha, sei lá, um dia do laundry, né? Um dia que eles vão Uhum. fazer o laundry, que eles vão fazer, vai lavar as roupas. E daí o aluno, o que ele tem de obrigação é deixar as roupas Tá dele separadas separado. e no Isso, lugar que eles pedem, sei lá, no cesto de roupas, isso. para que as Porque roupas deles ninguém vai lá também no quarto recolher, né? Eu não faço vão isso. pegar e falar, não, isso aqui está sujo, precisa lavar. Não, se o aluno Isso, não disser, eles não vão fazer, né? isso. Então, o aluno precisa ter essa atitude. Ou então, talvez, a família pode falar, não, olha, se você quiser, você pode usar ali a lavanderia, tá ali a máquina de lavar e secar, e tá Funciona tudo assim. certo. E o aluno pode fazer isso quando ele quiser, quando ele, enfim, ele precisa fazer, Na né? boarding ele É, faz, né, Thiago? nas Na boarding boarding ele tem schools, o local que ele sim, pode. E é tão simples, né? Põe na máquina de lavar, secar, acabou, tá pronto, mas não tem um exato. serviço, né? Para. Na verdade, a boarding school que eles geralmente fazem, uma vez a cada semana, eles trocam as roupas de cama e banho, Sim, né? Que tá. quando eles fornecem. E, quer dizer, roupa de cama geralmente eles fornecem, então eles trocam semanalmente. Mas o aluno precisa cuidar de todo o restante, Da assim sua como da própria limpeza roupa. do próprio dormitório, né? Isso. Não tem serviço, não é hotel que tem camareira todos os dias que vem lá e arruma a cama e, enfim, tira o pó. Não, né? Então, o aluno ele tem que manter o dormitório dele organizado e limpo, né? Não é exército, mas é necessário porque Sim. todo mundo mantém cada um fazendo a sua parte, tudo fica organizado, né? E eu vou te falar que Então, muitos pais agradecem quando o aluno volta, quando o filho volta, e ele é nossa, mais demais. independente e ajuda, colabora sem ter aquela guerra. Nossa, adoro. Eu acho que Demais, só esse demais. fator já é um fator para mandar o filho estudar fora um período, né? Só esse. Demais. O que a gente recebe de pais que depois que o filho volta, fala, olha, queria agradecer vocês não só pelo crescimento acadêmico do meu Muito. filho, mas pelo crescimento do meu filho como É, pessoa, porque ele nem arrumava a cama, agora ele ajuda a cozinhar, ele é uma nem verdade. descia com o lixo, agora ele ajuda com as tarefas de casa, ele se tornou uma pessoa mais independente, ele, enfim, ele tem mais proatividade, Sim. ele é mais participativo, então isso é muito parte do aluno estar aberto a viver Muito. isso E também, né, e assim, por aprender. exemplo, ir a pé para a escola, pegar um ônibus, né? A segurança que se tem de fazer isso nos Estados Unidos, vamos dizer, não tem violência, tem em todo lugar, não, né? O mundo está aí, onde tem ser humano, tem coisas que podem acontecer. Só que a gente no Brasil passa por tanta violência, tanto medo, que a grande maioria dos pais os pais que a gente está falando aqui que vão mandar o filho para fora, então tem uma situação financeira um pouco melhor, já tem um carro e tal, leva o filho para todo lugar e tal, e não porque quer ser né, um helicóptero no filho, como a gente brinca, né, que são os pais helicópteros, mas é porque não tem alternativa, você tem É. receio de deixar uma criança a pé e tal, e nos Estados Unidos não, né, mora perto, mas vai poder talvez ir a pé para a escola, de bicicleta, pegar um ônibus, e aí volta com a segurança também de que é capaz de fazer. Porque aquele É. nem sabe que ele é capaz, ele não faz, não pode fazer, né? Então, isso ajuda também muito na independência, no amadurecimento, esse desenvolvimento pessoal. A gente estava falando um pouquinho antes, em off aqui, que o benefício do intercâmbio, né, nessa faixa etária não é simplesmente o acadêmico, a fluência do idioma e tudo mais, mas é esse crescimento na parte da segurança de que você pode fazer, que você é competente para fazer as coisas, que você pode ter independência, né, autonomia e o desenvolvimento como pessoa, né? Como É. que muda. Eu sou suspeito para falar, né, Dani? Porque eu adoro high school, mas eu acho que o high school não estou falando que outros programas de educação internacional são ruins, não, pelo amor de Deus. Pelo Uhum. contrário, são maravilhosos. Eu mesmo já fiz vários. É que o high school ele acontece no momento, ele tem a data, a fase certa para acontecer. E ele acontece, né, entre 14 e 17 em geral, que é uma fase em que a gente está passando por diversas mudanças. Não Exato. só acadêmicas, a gente está passando mudanças na nossa vida. A gente está deixando de ser Tudo. criança e passando para a fase adulta. Então tem mudanças de uma série de coisas no nosso corpo, na nossa percepção do mundo, enfim, né, Sim, na nossa formação de caráter. A gente tem que decidir qual é a carreira que a gente vai seguir. É uma série de coisas que acontecem meio que junto. Então, o sim. high school ele vem bem aí nessa fase. Então, ele é muito decisivo, ele ajuda muito o aluno a ser quem ele vai ser, né? A definir ou começar a traçar ali o caminho para o que ele quer seguir de fato. Então, eu gosto muito disso, assim. Para Eu mim, é também. realmente a cada final de ciclo, a cada fim de temporada, ver os alunos voltando e voltando mais maduros, receber o feedback dos pais de, olha, meu filho melhorou muito, meu filho é outra pessoa, meu filho se sente mais confiante, ele era uma pessoa super envergonhada que mal e mal saia do quarto, agora ele participa das coisas na escola ativamente, ele incentiva a gente a fazer coisas que a gente nem pensava em fazer. Então,
É muito gratificante isso. E, de fato, é um programa que ele vai. Ele é muito forte, o foco é acadêmico. A gente está falando do visto F1, o visto de estudante, então é claro, o foco desse programa, até pela visão do governo americano, a gente está levando, Sim, trazendo os alunos para os Estados Unidos para que eles possam é, se desenvolver academicamente. Mas aí o sim, aluno vai crescer como pessoa, inevitavelmente, né? sim. Ele tem vários ganhos secundários aí, como cidadão de fato, né? Exatamente. A gente está saindo um pouquinho do roteiro, do tudo que a gente tem que explicar a respeito disso, mas eu acho muito interessante a gente colocar esse ponto, porque é crucial mesmo, é como você está falando. A gente, na verdade, a gente sabe que hoje a gente está preparando os alunos, né? Eu, por exemplo, estou preparando minha filha de 12 anos para uma profissão que talvez nem exista ainda. Então, eu nem sei exatamente como eu devo preparar academicamente a minha filha, mas eu sei com absoluta certeza que eu tenho que preparar uma pessoa flexível e resiliente, uma pessoa que é Exato. capaz de se adaptar às mudanças e com rapidez, sem Uhum. sentir um estresse, uma pressão, não, porque vai mudar muito rápido, né? A Sim, gente já sim. está sentindo essas mudanças tão rápido, então a parte de desenvolver a pessoa e essas habilidades softs, né, que a gente fala, então as habilidades se adequar e tal, vão ser muito mais importantes do que acadêmica é extremamente importante, lógico, como a gente está falando, mas provavelmente muita coisa que a gente está estudando hoje nem vai ser aplicada mais para frente. Né? Então, desenvolver o idioma é extremamente importante, conviver com outras culturas é extremamente importante. Vai ter matemática, eu acho que é fundamental, não tem matemática, tem que ter idiomas de preferência, mas todo o resto talvez a gente não sabe se vai aplicar ou se não vai. Então, mas o benefício de você ter um filho, né, que entende que ele é capaz de fazer as coisas, de ter uma estima muito mais fortalecida, né? Eu tenho uma aluna aqui, eu queria colocar esse adendo por isso. Essa aluna, quando eu fiz a primeira palestra para o colégio dela, e ela não veio conversar comigo, quem veio foi a mãe, eu tinha absoluta certeza que ela não ia conseguir fazer um programa um pouco mais longo e tudo. Era uma menina muito quieta, que tinha uma ansiedade já muito exacerbada, era medicada pela ansiedade, então era uma menina muito Uhum. ansiosa, com muito receio, com muito medo e tal. Só que um amigo dela falou: não, mas eu também vou. Pode deixar que eu também vou. E era um menino, olha, eu falo que esse menino foi um anjo na vida dela, porque era um menino oposto, sabe, bem assim, ele já muito mais solto e eles foram juntos mesmo, fizeram a primeira experiência de intercâmbio juntos. Ela nunca mais parou. Ela já fez uns 4, 5, ela estava na China recentemente. Olha, Que é uma história já de bastante tempo atrás, né? Eu estou desde 2000 nessa área. Então, assim, ela hoje é adulta e tudo mais, e o fato dela ter visto que ela era capaz de fazer essa viagem, de se virar, de se comunicar e sentir segurança no que ela estava fazendo, criou nela a estima que ela precisava para diminuir a ansiedade, né? Para confiar mais nela e tudo mais. Então, assim, isso não tem preço, né? Na minha opinião. Não tem... exato. A mãe sempre fala para mim, olha, quando ela quer fazer, se ela não tá, porque hoje ela já trabalha e tudo, ela fala, mas se ela ainda não tá com todo, eu apoio, eu pago ainda, eu vou inteirar, porque a mãe também não achava que ela ia conseguir se desenvolver da forma que ela se desenvolveu. E ela se desenvolveu assim porque ela descobriu que ela é capaz de fazer, não precisava ter medo mais, sabe? Então, É isso, para porque mim, sem preço, não. É porque um programa como esse, ele coloca o aluno, inevitavelmente, em uma situação totalmente inusitada, que se ele ficar sempre na sua... Eu não gosto de usar o termo Desconforto. zona de conforto, né? Mas se ele ficar sempre ali na sua rotina, talvez ele não vai ser exposto a isso, né? Que é, talvez, estar num país diferente, numa cultura diferente, outro idioma, outra rotina, ter que lidar com situações adversas, meio que, e administrar essas situações e estar no controle delas, é claro, vai ter sempre o suporte, ainda mais que a gente está falando de menores de idade, então o nosso suporte vai estar sempre lá, a coordenadora local, a nossa equipe em Orlando, eu aqui no Brasil, você, Dani, mas além disso, o aluno ele está na frente, é ele que depende muita coisa, depende dele, ele entender isso. Ele fala, não, Isso. peraí, essa solução não é tão difícil, eu posso tomar essa decisão, Uhum. eu posso fazer isso ter uma solução. Então, é essa questão do aluno realmente se descobrir e ter, é bem o que você falou, de se sentir confiante, né, de desenvolver essa autoestima, de falar, poxa, não, peraí, eu consigo solucionar isso. Sim, Isso aqui é uma coisa que depende de mim. E depois ter esse benefício, essa colher esse fruto de falar, não, olha, eu consegui, eu resolvi, essa situação foi
foi solucionada por uma decisão minha, por uma atitude minha. Então, realmente, o aluno, ele percebe esses Fortalece, benefícios e ele vai crescendo e se desenvolvendo. ele fortalece o senso de capacidade dele, né? A gente fala autoestima e tal, mas o senso de saber que tem competência, tem habilidades para resolver as coisas. Ah, é muito legal. Ô, Tiago, Exatamente. vamos falar um pouquinho como que é a rotina. Na verdade, acho que vamos falar um pouquinho do intake, assim, o intake é o início dos programas. Quando que os programas começam, via de regra? Bom, lá nos Estados Unidos, no hemisfério norte em geral, as aulas elas são invertidas em relação às aulas do hemisfério sul, isso inclui o Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem o início das aulas, né, do ano letivo, geralmente fim de janeiro, começo de fevereiro, e aí tem um intervalo aí no meio do ano, de alguns lugares do Brasil, 15 dias, alguns são até um mês, até 30 dias, né, que varia entre junho e julho, mas em geral acontece no Brasil. E depois o segundo semestre vai de agosto até dezembro, ali perto do Natal, enfim. E aí os alunos encerram o ano letivo e saem para as férias. E justamente porque a gente acaba tendo verão no final do ano, começo do ano, e inverno no meio do ano. Inverno, quer dizer, né? Mais ou menos. No Brasil nem sempre. Depende da onde. Exato, depende de onde. Mas nos Estados Unidos, assim como em todo o hemisfério norte, as estações elas são invertidas. Então, o ano letivo ele se inicia geralmente entre agosto e setembro, depende muito da região e da escola, tá? E o primeiro semestre letivo ele vai se estender aí de agosto, setembro, até geralmente um pouquinho perto ali, um pouquinho antes do Natal, né? Dezembro. Ou em algumas escolas, essas que começam em setembro, começam mais tarde, ele pode ir até meados de janeiro, tá? Então Tá. é aí que encerra o primeiro semestre, e aí o segundo semestre vai de janeiro até maio, junho, tá? Dependendo da escola, de quando ela começou, enfim. E aí os alunos encerram o ano letivo e tem o verão de junho a agosto, né? Então, o verão lá é exatamente esse período que a gente está no inverno agora. A gente está Sim, hoje, dia sim. 14 de agosto, né, de 2024. Se você for Nos querer Estados passear Unidos, agora lá, vai estar tudo, todo lugar. Não, muito agora já é quente. agosto, né? Agora já está A quase gente para as aulas estão terminar. iniciando agora. Agora É. as aulas já estão iniciando, mas assim, ainda é verão. Tá tudo Uhum, muito quente. A gente estava uhum. falando ontem, como eu falei, essa reunião, né, que a gente tem toda terça-feira, os americanos estavam falando do calor que está fazendo lá, e enfim, porque é verão, né? Sim, Então, quando é verão lá, é inverno aqui e vice-versa. E certo. aí, no fim do ano, quando eles estão lá debaixo de neve, dependendo de onde eles estiverem, a gente está aqui no nosso verão. Verão. Então, é por isso, por conta das estações serem invertidas, o ano letivo também é Também é invertido. diferente. Então, ele vai de Então, agosto a junho, se a gente pode dizer então, o assim. aluno que quer fazer a gente fala um term, né? Ou um semestre, que não são 6 meses, mas um semestre, vai fazer de setembro até janeiro. Então, se ele está estudando aqui, ele vai perder modo de dizer, né? Mas ele não vai finalizar a parte dele aqui do Brasil setembro, outubro e meio de novembro, só esse período, pouco tempo. É, Porque o restante vai exato. pegar as férias dele do Brasil, né? Dezembro, janeiro, Exatamente. vai pegar as férias É, aqui. a gente fala muito de semestre e ano, né? Semestre letivo e ano letivo não são exatamente 6 meses ou 12 meses, tá? Isso. O semestre, em geral, ele vai durar aí 4 meses e pouquinho, semestre acadêmico, né? E o ano letivo dura aí geralmente 9 meses e pouquinho, 10 meses, tá? Então, porque eles não têm aula o ano inteiro, né? Tem aí Isso, 3 meses, 2 meses e meio de nós também. férias, tem os intervalos e tal, assim como no Brasil. Isso. Então, exato, é bem o que você falou. O aluno que vai para um semestre, ele vai cursar cerca de 4 meses, né? Então, desses 4 meses, considerando aí o período de férias do Brasil, ele vai perder aulas, se a gente pode dizer assim, por cerca de 2 meses e pouquinho. É, bem pouquinho. E aí, se ele quiser continuar, então ele varia de janeiro até maio, você falou, né? Se ele quiser É, fazer um ano completo. Daí se ele seria o quiser ano completar o ano. completo, o ano acadêmico completo seria de setembro a maio. O aluno. Agosto a maio, agosto a junho, digamos. Tá, pequenas variações. O aluno pode optar por iniciar em janeiro, fazer um semestre Pode começando em fazer janeiro. o segundo semestre, pode, sem problema nenhum. Muitas escolas aceitam alunos que vêm para o segundo semestre. É, mas esse aluno que é importante, eu gosto sempre de ser muito claro, nós no Exchange Mate sempre deixamos muito claro tudo, assim como vocês da Multi. Sim. É que esse aluno que chega no segundo semestre, ele vai chegar no meio do ano letivo, né? Isso, Ele é como se chega ele em estivesse janeiro. entrando, né? No meio. Então, a adaptação dele é um pouquinho diferente, porque quando ele chega lá em agosto, setembro, ele vai começar com todo mundo. Ele está começando no começo do ano letivo. Quando ele chega em janeiro, ele chega no meio do ano letivo. Então, ele está entrando no segundo
segundo semestre letivo. Então, as Uhum, turmas já vão estar formadas, as pessoas já vão se conhecer mais, já vão estar mais uhum, entrosadas, e ele uhum. precisa ter essa ciência. Além disso, dependendo da região que ele for, é auge do inverno, né? Janeiro é o mês mais frio para alguns estados. Então, pode ser que ele Adaptação chegue também. e ele vai sair do Brasil no auge do verão. Então, ele vai Uhum. sair daqui com 30, 30 e poucos graus, dependendo de onde ele vem, né, no Brasil. E chegando nos Estados Unidos, ele vai estar em temperatura negativa, muitas vezes, É, neve, enfim, dias curtos. Então, essa adaptação é muito importante para o aluno ter esse preparo também, sim, né? então a Mas sim, é recomendação super realmente, possível. né, é sempre começar no de agosto, setembro, né? Não que não possa fazer janeiro, mas até para Exato. adaptação é melhor. A adaptação não é que não existam, né? Ou que ele não vai ter suporte, pelo contrário, todo suporte Sim, ele vai ter da sim. escola, da gente, enfim, mas é um pouco mais difícil porque ele chega no meio do processo já acontecendo. E agora me fala uma coisa, tanto da aplicação, então o que que se olha, né, para aceitar esse aluno na escola, porque não é simplesmente vou matricular, vou pagar e posso ir, né? Tem algumas requisições, vamos dizer assim, por exemplo, como a gente fala, né? O inglês que seja, não precisa ser fluente, nada mais que tenha um intermediário, porque também nem usufrui se a pessoa é totalmente crua no inglês, não vai usufruir também do programa, né? Vai ter bastante dificuldade para participar mesmo das aulas. O que que se olha, então, na aplicação, o que que a gente precisa para aplicar e o que que acontece na volta, né? Então, ele faz lá, vamos colocar um exemplo aqui do aluno de agosto a janeiro. Então, como é que funciona? Ele começa a preparar quando, aplica quando, o que que ele precisa apresentar e na volta o que que acontece? Bom, o aluno ele precisa, a gente vai analisar principalmente as notas, os históricos escolares dos últimos 3 anos são solicitados, e o ideal é que o aluno tenha a sua nota azul, né, para que ele possa ter aí realmente aplicar para todas as escolas. As escolas públicas geralmente são mais chatas com isso, se eu posso dizer dessa forma, né, Uhum. elas são um pouco mais restritas e elas pedem, muitas delas, que o aluno tenha notas boas, dentro da média, enfim, notas azuis, como a gente fala aqui no Brasil, né? E o inglês intermediário para o avançado. Intermediário, a gente pode dizer assim. Uhum. Por que que o inglês intermediário é necessário? A gente não exige que o aluno seja super fluente, que ele tenha, né, uma super fluência nem nada disso, justamente porque o aluno, mas ele precisa ter um conhecimento prévio no idioma, um conhecimento intermediário, justamente porque ele vai ter aula de matemática, aula de história, aula de, enfim, de inglês, e no idioma nativo, que é o inglês nos Estados Sim. Unidos. E ele vai conviver com a host family, com a nossa coordenadora local, com os colegas de escola, que são domésticos, são pessoas que nasceram nos Estados Unidos e que não falam português. Então, claro, estão abertas a dar esse suporte, mas não vão conseguir ajudá-lo em português, no caso. Tem a nossa equipe que vai fazer isso? Tem a nossa equipe que faz isso, mas o aluno não vai estar em contato o tempo todo Para o com a dia a nossa dia equipe. dele é muito mais chato, mais complicado, né? É importante que ele Exato. consiga comunicar minimamente, né? Você imagina, tá na homestay, você quer pedir alguma coisa, você quer explicar alguma coisa, precisa ter mesmo um intermediário, né? O processo de matrícula ele é bem simples, tá? Ele é todo online, o nosso sistema é totalmente online. Da página 1 a 7, são 17 páginas no total, mas das páginas 1 a 7, ou seja, quase metade do processo, são informações que o próprio aluno digita e insere, então são informações deles, enfim, tem as informações que os pais preenchem também, tem as Hum. informações que a escola dele no Brasil tem que passar para a gente, e tem alguns documentos médicos, né, que são necessários porque são mandatórios exigidos pelo governo americano. Tá. Então, geralmente os alunos do Brasil são super cobertos por todas as vacinas exigidas, porque a gente tem um sistema vacinal exemplar para o resto do mundo, mas tem as questões de exames que eles precisam fazer, relatório do médico, enfim, então tudo isso é necessário. É um processo bastante tranquilo, mas não depende só do aluno, como eu falei, tem coisas médicas e coisas da escola. Então, por isso que a gente pede antecedência, para que o aluno Sim. possa fazer isso com tranquilidade, possa ir ao médico, fazer os exames, né, verificar as vacinas, se tiver que tomar alguma, tomar, enfim. Então, o ideal é que o aluno comece. Se ele está pensando em ir em agosto, por exemplo, ele quer ir em agosto de 2025, o ideal seria já começar agora. A gente está em Sim. agosto de 2024. Então, que aí assim ele já vai preenchendo os documentos, ele já vai vendo as questões de histórico escolar, vai falando com os professores, né, de matemática, que precisa escrever uma cartinha, ou de inglês, um terceiro professor, o diretor da escola, enfim, vai já vendo as questões Se médicas. precisar já dar Então, uma melhorada na nota, dá tempo exato. ainda. O ideal por isso, começar, a gente recomenda aí de 8 meses a um ano, né, Sim. de 8 a 12 meses de antecedência, para que ele faça o processo tranquilo, né? Isso para iniciar em agosto do ano que vem.
Enfim, então é um processo bastante tranquilo, mas é um processo que pode ser longo, porque não depende só do aluno, né? Sim, sim, sim. É uma curiosidade. O Canadá ele tem a parte na aplicação do visto, ele tem a parte do visto de estudos, por exemplo, tem a parte do exame médico que é feita por um dos médicos credenciados pelo governo. Você tem uma lista lá e você só pode ser atendido e né, receber o ok que você fez exame médico se for um desses médicos credenciados. O americano é assim nessa parte Não, de relatório médico? Não, né? não. Tá. Não, esses relatórios o aluno pode fazer com um médico de O família, o próprio médico médico, dele. tá. É a única coisa que é precisar estar em inglês, mas é coisa tradução simples, não precisa ser tradução juramentada também, não, tá? Então, é bem, bem simples. Os Estados Unidos têm bem menos exigências que o Canadá, inclusive. Tá. E encaminhamos toda a documentação, tal. Quanto tempo demora mais ou menos para processar? Depende da escola, depende de uma série de fatores. Em geral, a nossa equipe nos Estados Unidos, a nossa equipe em Orlando, no escritório de Orlando, vai analisar esse application em até uma semana e vai dar um retorno para vocês. Dizendo que Sim. está tudo correto, então vocês já vão ter a carta de aceitação do aluno no programa e a gente segue com a matrícula para a escola. E aí depende da escola, mas em geral a confirmação da matrícula da escola vem rápido, Tá. e aí a família pode ser que demore um pouco mais. Tá. A A colocação da família família. sempre fica um pouquinho mais para próximo da data de embarque, né? Até porque Isso, tem a questão de confirmação de datas e tudo, né? Quando exato. você fala ali do final do ano, a gente pega o período de Natal e Ano Novo. O estudante Uhum. querendo ficar, né? Se ele vai fazer o semestre ali de agosto a janeiro, ele passa o Natal e Ano Novo com a família que está hospedando, se ele quiser. Depende de quando a aula vai terminar. Uma boa pergunta, Dani. Assim, depende muito de quando as aulas vão terminar. Quando o programa termina, as famílias elas pedem para que o aluno deixe a casa em até uma semana, né? Até uma semana depois da data de término do programa. Então tem que ver quando é que o programa termina. Os alunos que geralmente vão para esse primeiro semestre letivo, o que a maior parte deles faz é que os pais vão, nos dias antes do término das aulas, já encontram os filhos e aí eles passam Natal e Ano Novo nos Estados Unidos, Sim, ele já já passa com os tive pais bastante biológicos, disso no mesmo. caso, né? Sim, sim, tá É o que é certinho. mais comum. É o que é mais Aí, comum. e aí você ia me falar da volta. Então, o aluno foi, estudou e ele volta para a escola que ele estava frequentando aqui no Brasil. Como é que funciona o que Exato. ele estudou lá fora em relação ao curso aqui? Bom, o MEC ele vai exigir que o aluno curse 5 matérias obrigatórias, que é um idioma, uma na área de exatas, uma na área de estudos sociais, uma na área de biológicas, de ciências, né? E um esporte ou educação física. Então, os alunos geralmente eles têm aí de 6 a 8 matérias por semestre nos Estados Unidos. Então, a gente garante que essas 5 matérias vão ser cursadas. E aí, quando o aluno volta ao Brasil, ele vai apresentar esse histórico escolar, né, que ele recebe da escola americana, ele apresenta para sua escola aqui no Brasil. Ele tem que fazer todo um trâmite de tradução juramentada e tudo mais, que aí a gente até pode indicar uma empresa se ele precisar Uhum, desse suporte, uhum. né? Mas ele tem que fazer esse processo de validação, enfim, de validação não, desculpa, eh, emissão desse documento apostilado, assim como é exigido pelo governo brasileiro, e aí ele apresenta para a escola aqui no Brasil e a escola faz essa validação, né? Muitas escolas acabam fazendo uma prova, enfim, para que o aluno possa seguir, mas eu nunca vi, em 20 anos de carreira no intercâmbio, eu nunca vi nenhum aluno que não conseguiu fazer a validação. Sim. Caso o aluno se gradue lá nos Estados Unidos, se ele concluir o ensino médio lá, ele volta com o seu diploma ou com o seu histórico escolar, né, desse período que ele ficou nos Estados Unidos e dessa graduação, e daí ele procura a sua secretaria de ensino local, né? Então, a secretaria de ensino da sua cidade, e aí ele vai fazer com esses documentos, e daí eles fazem a baixa disso. O que é Porque importante nesse saber. caso é um aluno que daí já finalizou, né? Ele não vai voltar para a escola que ele estudava aqui no Brasil, né? Se ele resolver ficar Exato. e se formar lá, é um E aí uma processo. pergunta que você me fez quando você falou disso, Dani, foi, e o aluno, vamos supor, ele quer ir para o 10º ano, né? E aí ele começa o 10º ano aqui no Brasil, ele faz o primeiro semestre do 10º ano aqui no Brasil, mas aí lá nos Estados Unidos ele vai fazer de novo o primeiro semestre? Sim, ele vai fazer de novo o primeiro semestre, porque como a gente falou há pouco, o ano letivo nos Estados Unidos ele se inicia depois, ele se inicia em agosto, Uhum. setembro, né? Então ele vai cursar de novo o primeiro semestre do 10º ano. Não significa que ele vai ver exatamente as mesmas coisas que ele viu no Com Brasil, certeza. porque Uhum. é diferente o sistema de ensino. Tá E para o certo. MEC isso não importa. Para o MEC o que importa é o período que o aluno cursou, e não necessariamente se ele cursou o 10º, 11º, 12º.
Então, o MEC vai fazer a validação pelo período. E aí, o aluno, geralmente, as escolas pedem uma prova para que ele possa seguir para o 11º. Ele não Ele não vai perde. ser reprovado aqui, né? Então, se ele Não, sai no meio do ano para o Brasil, né? Ele sai do meio do ano, vamos supor, do segundo ano, ele vai voltar para o primeiro ano do terceiro, via de regra, né? Ele não vai exato. fazer aqui novamente. Isso é importante, Exato. né? Exatamente. Do pessoal O saber. aluno, ele não perde, tá? Porque tem muita gente que tem esse medo, mas meu Tem, filho vai perder, ou eu vou perder um semestre, um ano, eu reprovo. Não. é que aqui no Brasil a gente tem muito lance da idade, né? É uma coisa que até me causa um espanto, assim, porque a gente vendo de outra cultura, né? Olhando por outro ponto de vista, outro dia eu estava escutando o pessoal falando de mestrado, né? E, Aham. e aí o rapaz falou, não, por exemplo, comecei o mestrado, eu já estava velho, já bem depois. Eu fiz a faculdade, trabalhei 2 anos e daí comecei o mestrado. Velho, tipo, né? A gente quer tudo muito. A idade, né, é um fator muito crucial aqui. Inclusive, a gente entra na universidade, pelo menos o meu caso foi assim, muito cedo, e acabo escolhendo, sei lá, vamos fazer alguma coisa que eu consiga aproveitar, porque eu nem sei muito bem se é isso que eu quero, né? Então, eu acho bacana, inclusive, essa experiência ajuda nesse amadurecimento, né, Thiago? Me fala Sim. uma coisa, Thiago, acho que a gente falou de tudo, a gente falou um pouco do transporte. Bom, uma coisa que a gente não conversou antes, né, aqui no off, né, porque, ó, pessoal, né, não pensa não que a gente não conversou antes para falar, olha, vamos fazer um roteiro que eles consigam entender, porque se fica eu e o Thiago aqui conversando, né, Thiago, a gente vai para um monte de A assunto. gente vai longe. A gente gosta tanto, né, que a gente vai para um monte de assunto. Então, uma coisa que o pessoal fala, por exemplo, quebrei o braço nos Estados Unidos e sei que não é fácil a parte da saúde em termos de custo mesmo, para o americano é uma coisa puxada. O aluno sai daqui já com o seguro, né? Ele tem o seguro saúde, tem a cobertura já dentro do programa, tudo direitinho. Essa é uma excelente pergunta, Dani. A gente oferece um seguro, ele é opcional. Se o aluno quiser contratar o da gente, ele pode, ou ele pode contratar um outro. O que ele não pode é viajar não É coberto. sim. Uhum. Como você mencionou, não existe saúde pública nos Estados Unidos e a saúde é algo carésimo. Posso Caríssimo. falar para vocês por experiência, né? Eu também. Há uns anos atrás, eu tive um mal-estar em Nova York. Estava passando Halloween lá e me esqueci de tomar água. Tive uma desidratação e fui procurei uma clínica, fui lá e o médico ele tirou minha temperatura, pediu um exame de sangue e falou: olha, você está desidratado, recomendo Gatorade pelos próximos 2 dias e muito líquido. E é Prescreveu o isso. Gatorade e quanto deu? Quanto deu a E conta? aí eu fui assinar, né? Porque eu tinha acionado meu seguro. Graças a Deus eu tinha seguro, nunca viajo sem. E aí eu fui assinar a notinha da clínica, $550. Só para o médico me falar para tomar um Gatorade. Se a gente Gatorade. converter com o dólar de hoje, que está 5,30 e pouco, você já viu só, né? Nossa, Então, eu não te tem conto a minha saúde pública. experiência, em 98, foi 98, 99, não me lembro, acho que foi 98, eu quebrei o braço, e o cotovelo, né? Então ficou uma parte que eles não sabiam se eu ia ter que fazer uma cirurgia ou não pelos ligamentos, então eu fiquei mais tempo com gesso, acho que eu fiquei uns 60 dias com gesso, e a conta deu US$ 25.000. Olha Então, aí. é a fratura mais cara que eu tenho, com toda certeza. Que eu já É, quebrei é, muita coisa, mas olha, essa foi cara. Eu tive uma questão de obturação nessa minha última viagem para os Estados Unidos, foi 2019, e uma obturação simples, inclusive nem estava tão boa assim, né? Ainda dei uma revisada quando eu voltei aqui para o Brasil, foram US$ 700. Então, não é. tem como ir sem seguro. E nem aceitam, né, Thiago, assim, se na chegada ali ver que você está sem seguro, não é legal, não, né? Eles não deixam, eles pedem, inclusive, uma das coisas que provavelmente pode ser solicitada pelo oficial de imigração no momento da chegada nos É, Estados Unidos. é, Então é a regra, o aluno precisa viajar coberto. O nosso seguro, ele tem uma cobertura maravilhosa, ele é sim, realmente super bom, então a gente super recomenda. E ele é super em conta também, eu acho, dos seguros do mercado, talvez o sim, nosso com seja o certeza, mais em conta. compensa É, muito. e Aham, ele é super de acordo com o que o governo exige, né? sim. Mas a gente não faz disso algo obrigatório. A gente não vai obrigar o aluno de que, olha, você tem que viajar com o nosso. Tem que Então ele comprar, pode contratar um outro. tem que viajar com Ele o seguro, pode ser tem que, o que ele não pode fazer é viajar não coberto. viajar Mas ele, sem, com ele certeza. pode contratar um outro, não precisa E fechar a política de imigração. estrutura de escola, ou da família, uma coisa que eu notei bastante, morando tanto nos
Estados Unidos como no Canadá, é que aqui a gente tem o hábito, assim, alguém tá com dor de cabeça e fala, eu tenho uma Neusa aí, você quer, tal, né? A gente tem essa facilidade de prescrever para o amiguinho, né? Já vai, já vai dando os medicamentos que você tem na bolsa. E eu vi que não pode, eu trabalhei numa escola no Canadá e quando eu pensei de dar um remédio simples desses de que você compra sem prescrição nenhuma, então, quer dizer, o aluno podia ir lá na farmácia e comprar. Eles brigaram comigo porque a responsabilidade seria da escola, se tivesse uma alergia, se tivesse qualquer reação É, àquilo, né? Então, eles exato, levam muito a sério essa questão, né? E as escolas têm exatamente. uma estrutura médica, vamos dizer assim, tipo, como tem, enfim, o aluno passou mal ali, vai ter alguém que vai dar um suporte, falar, vamos acionar o seguro, entrar em contato com a gente, né, com vocês ou com a gente para dar um suporte. Então, tem todo uma preocupação com o aluno internacional nesse sentido, né, de É, não se sentiu bem, vai conversar com um professor ou com um coordenador, com alguém da escola, né? Eles já vão ter ali uma primeira orientação, suporte, tudo direitinho, né? Que é uma preocupação dos pais isso, né, Thiago? Sei lá, come alguma coisa, passa mal, como é que funciona, né? exatamente, Dani. As escolas geralmente têm uma enfermaria, né? Que em qualquer situação que aconteça durante o período de aula, o aluno é levado para lá e aí eles fazem o primeiro atendimento, seja ele de o aluno se queixar que está com dor de cabeça, por exemplo, e aí eles fazem encaminhamento conforme necessário, conforme eles Sim, entenderem que seja necessário. Mas, de fato, aí é uma enfermeira que vai analisar, que vai avaliar e que vai fazer esse encaminhamento, né? sim, A gente não pode, é uma questão cultural de fato, mas lá nos Estados Unidos eles são bem mais cautelosos com isso, justamente pelo que você falou, né? Tem com que tomar toda cuidado. O certeza. aluno, a gente não sabe, às vezes nenhum aluno sabe se ele nunca tomou aquele medicamento, é algo novo. Sim, Então, e às vezes como nunca que foi vai? alérgico, porque o corpo muda, né? Então, eu já vi isso acontecer, de gente que era super alérgica e de repente para de ser, e ao contrário, gente que nunca foi alérgica e do nada tem uma alergia lá. Exato. Bom, eu acho que a gente falou meio que tudo. Você tem mais alguma coisa, Thiago, que a gente deixou para fora, que a gente seria interessante a gente comentar? Eu Eu acho acho que a só que questão para. da aéreo, né, que é uma expectativa que todo mundo, os pais fazem bastante. Eu já tive pais que não conversaram com a gente, assim, compraram aéreo e daí foram descobrir que tinha uma data para chegar. Então é Ah, sim. importante, né? A gente tem o orientation com vocês também, né? No início, né? Então vocês Sim. recebem eles, tem um dia de orientação, não é? O aluno, quando chega nos Estados Unidos, a família vai buscá-lo, a host family vai buscá-lo. Se a família, por algum motivo raro, não conseguir, vai a coordenadora, a nossa coordenadora, Uhum. que é uma funcionária da Exchange Mate, vai levar o aluno para a host family, então, né? E no primeiro dia, lá nos primeiros dias, o aluno vai ter uma orientação com a coordenadora, onde vai Uhum. ser falado para o aluno como é morar com uma família americana, como é frequentar uma escola nos Estados Unidos, o que a gente espera dele, o que ele pode esperar da gente, o que ele pode esperar do programa. Então, é muito importante. E Sim. sim, a gente vai colocar datas para a chegada, tá? Então, geralmente E são para a cinco saída dias também, né? até 5 dias. Para a Uhum. saída também, como a gente falou há pouco, né? Então, geralmente são até 5 dias antes da data de início. Então, Isso. sei lá, se as aulas começam no dia 10 de agosto, por exemplo, a gente vai pedir para que o aluno chegue a partir do dia 5 de agosto, E de né? preferência de sexta para sábado, para ter a logística de buscar, se for. O ideal é sempre a gente conversar, e aí o aluno Sim, vai caso a falar isso com, caso. com a host family, né? Mas sim, o legal é combinar isso também para saber se vai ser a família, se vai ser a coordenadora, quem é que vai fazer, quem vai buscar esse aluno no aeroporto. O aluno tem o transfer de chegada e saída, né? Então a família vai buscá-lo e levá-lo. No final do programa, a família leva ele até o aeroporto e fica ali com ele até ele embarcar, para ter certeza Uhum. de que o aluno embarcou com segurança. Então, é muito importante que os pais estejam cientes disso, porque Ciência, tem tem dado. realmente, às vezes na ansiedade, o pai vai lá e já emite. Acha Eu uma tenho tarifa ponto. super boa e daí não conseguiu falar, sabe? E aí Eu achei que o não tinha estudante está chegando um problema. mês e meio antes, né? Pensa o que o Uhum. aluno vai fazer por um mês e meio nos Estados É, Unidos. é. A família está em outra rotina ainda, nem está preparada para receber esse aluno, então é bem difícil, bem Tem a questão complicado. da custódia também, né, Tiago? No sentido assim, são menores de idade, tem a custódia, né? Quem está cuidando, quem está se É. responsabilizando por ele, né? Ou por ela, enquanto estiver nos É. Estados Unidos, né? E geralmente até os oficiais de imigração vão barrar esse aluno, porque Sim. eles vão falar, opa, mas espera aí, se o programa só começa no dia 10 de agosto, por que que você está chegando no dia 3 de junho? Sim, sim. Eu já tive Então, situações assim, por exemplo, famílias que têm imóvel. A gente tem muitos brasileiros que investem nos Estados Unidos, né? Que às vezes tem um imóvel e vai e também aluga e tal. E aí, se está indo com os pais,
chegando com uma antecedência para ficar hospedados com os pais na própria residência que tem, ou enfim, ou que vão fazer um passeio antes e depois que vão para a escola, tá ok. O que a gente está falando Aí, é aquele aluno que vai sozinho, né, que está entrando no nosso programa, que vai embarcar sozinho especificamente para ir para o programa, né? Aí ele tem todo a é, questão. Aí é muito importante que o aluno saiba também, né, que verifique-se a questão de quanto tempo de chegada. Por quê? Porque o governo americano, para o visto F1, ele dá um que a gente chama de grace period, que são 30 dias corridos antes ou 30 dias corridos depois para o aluno viajar no país, né? Que é para viajar a turismo, né, que não tem o cunho acadêmico. Então, sim, o aluno pode chegar até um mês, até 30 dias antes do programa e viajar com os pais, por exemplo, ir para Uhum. Disney, ir para Nova York, ir esquiar, ou enfim, né? E aí vai para o programa. Ou ficar até 30 dias depois. Isso Depois. com visto F1, né? Se ele for ficar mais tempo do que isso, aí ele vai precisar entrar com outro visto, seja visto Uhum. de turismo, por exemplo. Uhum. E aí o que é importante é que depois ele vai ter que sair e voltar do país, Para seja indo trocar o para o México e tipo, isso, voltando, ou indo para o Canadá e voltando, ele vai ter que trocar para trocar o status do o visto e ele não status consegue dele. fazer isso estando nos Estados Unidos. Então ele Isso. tem que sair do país e voltar. Então é algo mais complicado. Então é São por isso que o detalhes pai tem essa atenção. importantes, né? São detalhes Sim. importantes. Tiago, acho que assim, a gente está há tantos anos, né? Desde 2000, você também, né? Você tem 20 e tantos, você está comigo, somos dois dinossauros da área do intercâmbio. E assim, graças a Deus, a Sim. gente sempre teve experiências positivas. Obviamente que sempre é a vida que acontece, então obviamente tem uma coisinha aqui e outra ali, mas a gente tem um suporte enorme. A Exchange Mate tem uma equipe muito bacana nos Estados Unidos que dá todo o suporte. Então, é uma forma do aluno mais novo, né, ter uma experiência internacional e poder experimentar, né, poder ganhar autonomia, como a gente falou, tudo aquilo, mas num ambiente do risco calculado e controlado, né, com segurança e tudo mais. Então, a gente tem apoio aqui o tempo todo. Quando o estudante está fora, a gente está sempre disponível para os pais. Vocês também dão apoio sempre. A gente sempre tem feedback, né, dos alunos. Uma coisa que eu fico curiosa, que eu vi que depende da escola, aumentou um pouco a frequência que ela dá um feedback a respeito do aluno, para os pais saberem como é que está indo o rendimento e tal. Regra, o que os pais ficam sabendo dos filhos, além do, obviamente, no WhatsApp, né, que daí é entre eles diretamente, mas o que a gente passa de informações durante o programa todo? Então, vai de agosto até janeiro, o que a gente vai ter de feedback, informação para dar para os pais nesse período? Perfeito. Mensalmente, uma vez por mês, o aluno ele vai ter um encontro com a coordenadora local. A coordenadora local é uma funcionária da Exchange Mate que mora próximo do aluno e mensalmente ela vai fazer uma visita para esse aluno para, enfim, entender como o aluno está, ver como ele precisa tudo certo, ter algum feedback do aluno, enfim, também, e vai passar para a gente, para vocês, no caso, eles passam via sistema, todo o histórico do aluno daquele mês. Então, se Tá. acontecer alguma coisa, claro, se acontecer alguma coisa grave, vai ser no momento que a gente já vai Sim, falar, sim, né? sim. Mas de falar, você fazer um encerramento, um resumo do que é o mês e passar também a questão da escola, as notas do aluno daquele mês. Sim, Então, esses report cards, como a gente fala, eles vêm isso, mensais, né? Esse isso. reporte é mensal. Isso para os alunos que estão em casa de família, tá? Para o aluno que está em boarding school, é a própria escola que faz isso. E daí ela envia para você e para os pais também, né? Aí já tem essa comunicação direta, eles Sim. enviam por e-mail esse reporte mensal para o pai e para vocês também, falando como foi o último mês do aluno, quais são as atividades que ele fez, enfim, as notas, o que ele precisa melhorar, ou se ele está indo bem nisso, enfim. Então, tudo isso é falado mensalmente. E me fala uma coisa, nessa idade, são menores, obviamente, tanto aqui como nos Estados Unidos, o que eles têm de liberdade? Eles podem ir para a escola, eles saem da escola, eles podem ir a um shopping ou passear um pouco, não podem? Como que funciona essa parte? Final de semana, o que eles têm liberdade ou não de fazer? Isso vai ser muito uma coisa que vai ser combinada com os pais do Brasil, com os pais lá nos Estados Unidos, né? A host family com os pais biológicos. Em geral, os alunos eles têm liberdade para sair, para ir para o cinema com os colegas, para ir jogar um boliche, que é muito comum na cultura americana, para ir, enfim, numa Assistir um lanchonete, jogo e tal. assistir um jogo, coisas desse tipo. O que é importante é que sempre vai ter o curfew, né? Então, as famílias, o que é curfew?
como se fosse o toque de recolher, se a gente for traduzir para português. Mas vai ter o horário que o aluno precisa estar em Sim. casa, né? E aí a host family vai determinar isso. Então é às 10 da noite, às 10 da noite. Então tem essas regras. O aluno ele precisa é, também informar, olha, eu estou em tal lugar, eu estou bem, eu estou com fulano, tá? A gente vai assistir o filme tal, vai começar tal hora, vai terminar tal hora, depois disso a gente vai comer um sanduíche e vai voltar para casa. Então, é muito importante que o aluno sempre Da tenha essa comunicação, né? comunicação, E né? entender que isso não é dar satisfação, porque às vezes, né, nessa idade, fala, fica dando satisfação. Não, não é isso. É uma questão mesmo da sua própria segurança, né? Exato, é a Saber segurança. o ponto que você está. Você estava onde naquele momento, né? Se precisar te encontrar, não se precisar falar com você, ou sabe onde está. Não é dar satisfação, né? Exatamente, Não controle. exatamente. É, Então, é muito importante que o aluno tenha essa ciência de que é pela segurança dele que a gente faz sim. isso, né? E que ele precisa cooperar. Então, é algo necessário. E as escolas fazem passeios extra-classe, assim, viagens, coisas assim? Sim, eles fazem, é opcional, né? Então, se o aluno quiser, ele vai falar com o pai aqui no Brasil, fala, olha, minha escola vai fazer o passeio tal, se tiver algum custo extra, né, nesse caso, é, a gente vai Repassar. custar tanto, enfim, a escola está cobrando, sei lá, US$ 50 para fazer o passeio X, e o pai vai autorizar ou não, né? E muitas vezes os passeios são sem custo, mas sim, existe isso na rotina escolar, é, E a gente não isso é recebe esse calendário com antecedência, assim, já aqui com no Brasil, né? antecedência, Ele vai não. As acontecendo. escolas, na verdade, depende. As boarding schools geralmente conseguem ter essa previsibilidade, então Tá? geralmente já vem mais completinho com as escolas, com as boarding schools. Mas para as escolas public ou private day, geralmente vai ser algo mais mensal, algo que eles vão falar, mas quando Conforme vão estiver mais próximo da data. organizando, vão avisando e o aluno e os pais vão verificando se quer ou não. Porque às vezes o próprio aluno às vezes não quer participar, né? Ou às vezes quer participar até algum custo, daí os pais vão estar cientes para poder pagar, se for o caso. É isso, Exatamente. Thiago. Olha, maravilha. Eu estou super feliz que vocês vêm agora em outubro aqui para Londrina, conversar pessoalmente com os pais, com os alunos, né, explicar mais sobre o ensino médio fora, nos Estados Unidos, né, poder sanar as dúvidas ali pessoalmente. A gente gosta de conhecer, né, pessoalmente quem vai cuidar dos nossos filhos, então vai Claro. ser muito bacana ter vocês aqui. Mas a gente precisa dizer que a Multi Intercâmbio atende remotamente já muito antes de qualquer coisa virar remota. Acho que a gente está remoto desde 2007 ou 2008. A gente atende clientes do Brasil inteiro. A gente tem bastante gente de Salvador, de Recife e tudo mais. Então, assim, tendo interesse em fazer ensino médio, não precisa esperar acontecer a EduTrack, né, em outubro, já pode começar a entrar em contato com a gente, até para ir se organizando, né? Entendendo o perfil. E aquela coisa que a gente falou, né, Tiago? Às vezes a gente bate um papo com o estudante, até com os pais, né, para entender o amadurecimento dele, para que a experiência seja realmente proveitosa, né? Eu já tive situações que eu falei, olha, espera mais um ano e tal. Então a gente tem essa clareza, a gente gosta de trabalhar com essa clareza, né? Com essa sinceridade, né? Para que o programa seja um momento realmente vantajoso, interessante, que ele volte feliz e guarde essa memória para sempre, né? Com Pois uma é. memória bacana da vida dele, né? Para mim, o intercâmbio, principalmente o meu primeiro, é assim, os amigos que eu tenho até hoje, o homestay eu tenho amizade até hoje, tive amigas que se hospedaram com eles depois, então, assim, é para sempre, é realmente incrível. Exatamente. E a gente está muito feliz com o convite e bastante animado em participar do Track com vocês. Vai ser muito bacana. Bom, a gente está online, a gente está ao vivo, a gente está presencial, né? O importante é que a gente está sempre aqui, né, Thiago, para ajudar quem quer ter essa experiência incrível. Gostaria eu voltar até essa idade para poder ir nessa época que está tudo mais fácil, mais rápido, né? Nossa, eu amaria ter essa idade para poder fazer essa experiência, viu? E ficar num board. Excelente. Aí eu ia pedir para minha mãe um boarding, né? Eu ia gostar de ficar num board. Muito obrigada pelo seu tempo, muito obrigada por estar conosco aqui da Multi Intercâmbio, pela parceria da Exchange Media e também falo para todos da equipe, que realmente uma parceria sólida, que nos dá segurança
né, de embarcar nossos alunos menores de idade, que é uma preocupação, né, para a gente, uma Sim, responsabilidade imensa, e a gente sabe que eles estão bem cuidados. sim, isso eu posso garantir, com toda certeza. Eu sei. Obrigada, Thiago, mais uma vez. Obrigado você, Dani.